Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, agora gravado após o final da primeira fase da America Cup aqui em Recife. Estamos no Geraldão. O pessoal tá arrumando aqui, o Pereira tá com uma missão duríssima, né? Que é enrolar os fios da nova aquisição do Belgradão, o microfoninho. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepopop e de Pereira e de muita gente aqui, gravando após a vitória da Argentina por 12 pontos. E ainda assim os argentinos saíram meio frustrados, as estrelas não pararam na zona mista. Lucas Nepomuceno, tudo bem? Animado aí para falar de Brasa terminando em primeiro lugar? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo, né? Porque o Brasa assumiu, macetou, né, a primeira fase, Brasil primeiro lugar geral. Com isso, joga Argentina e Estados Unidos para o mesmo lado da chave, né? República Dominicana fez a boa pra gente, perdendo a partida por 12 pontos. E tivemos que questionar a República Dominicana, Guilherme. Se por um lado nos ajudaram perdendo por até 13, por outro lado eles precisam se explicar. Por que eles quiseram tanto perder até 13 e não enfrentar o Brasil? Desculpa, e enfrentar o Brasil e não precisar enfrentar a Argentina de novo, né? Foi um jogo bem intenso, foi o grande jogo do dia, né? Embora Ilhas Virgens, da técnica Curry, tenha se despedido da competição com uma belíssima derrota, né? Derrotinha por 1 ponto. Com certeza eles topam, né? Porque Ilhas Virgens não ganhou nenhum jogo nas eliminatórias da Copa do Mundo e agora também não ganhou nenhum jogo, mas fez um bom papel nessa competição, digamos assim, né? Conseguiram igualar muitos dos quartos em que jogaram, terminaram aí eliminados. Venezuela, melhor terceiro colocado, Guilherme. É o melhor entre os piores, eu diria, então. 2 vitórias, uma vitória bem impressionante contra o México e hoje foi trucidada aí pelos Estados Unidos. Então, Guilherme, uma rodada basicamente de um jogo só, 2 joguinhos, né? Estávamos 2,5, foi só metade, Estados Unidos e Venezuela, porque já tinha tido a metade. Cara, estão encerrando aqui as operações, Guilherme, tem 2 pessoas dando uma sequência de airball daquelas, viu? Eles estão no Bowl Challenge, só que não tem ninguém defendendo, né? É um Bowl Challenge sem defensores e o aro tem vencido. Tá incólume, né? Talvez eles tenham recebido instrução aí, Guilherme, de não danificar o aro, né? Então eles estão arremessando apenas na direção enquanto não pega nenhuma vez no aro. Então, Guilherme, foi um jogo, o dia com menos jogos até agora, porém, o dia que decidiu tudo, né? 4 confrontos definidos e 4 confrontos empolgantes. Pereira, dos 4 confrontos, algum não te interessa? Todos te interessam? Me falei, o que você acha agora do chaveamento que tem Brasil e República Dominicana, Argentina e Venezuela, Porto Rico e Estados Unidos, México e Canadá? Pereira, ranqueia de 1 a 4, qual é o seu top 4 dessa competição? Top 4 dos jogos ou dos times que entre jogos? O jogo principal é o Brasa, né? Tipo, não tem nem como ser uma opinião diferente. Tipo, vou ser clubista mesmo. Não vou dizer que eu sou um patriota, porque essa palavra tá em demodé, assim, ela tá muito ofensiva, então vou ser clubista. E vou falar em segundo lugar, eu acho que o jogo que vai ser extremamente interessante vai ser Porto Rico e Estados Unidos. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo bem bom. Porto Rico tem um time bem legal. Os Estados Unidos perdeu a primeira partida para o México, mas parece que se encontrou nos estilos nas últimas 2 rodadas, então parece ser um jogo legal. México e Canadá eu vejo como um jogo bem disputado também, um jogo que pode trazer muita emoção, e aí eu acho que o jogo mais desnivelado vai ser a Argentina e Venezuela, assim. Apesar da Venezuela ter conseguido uma vitória surpreendente na última rodada, mas pelo que foi demonstrado em quadro, acho que não vai proporcionar muitas dificuldades para a Argentina, não. Gibas, Café Belgrado andou adquirindo equipamento, né? Equipamento tecnológico de áudio de altíssimo gabarito. Primeiro veio danificado, infelizmente. Guilherme foi lá, trocou na loja e agora tem brilhado intensamente na coletiva. Fica mais uma vez o convite, né? Visite o perfil do Café Belgrado no Instagram para você acompanhar várias coletivas com jogadores do presente e do futuro. Vou falar a verdade aqui. Gibas, o que hoje teve de interessante lá enquanto você experimentava, além do microfone, né?
quando você experimentava equipamento novo, o que te chamou a atenção? Alguma palavra interessante, alguma entrevista, algum sorrisinho maroto, fala mais algum pagode que dá pra... Olha, Lucas, só para te contrariar e seguindo aí, né, nesse fundo de quintal que nós estamos aqui, eu começo a história contando assim, a saga do microfoninho, né? Já digo isso porque é um investimento, peço para que você apoie o Café Belgrado para pagar esse microfone, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, exclusivo para apoiadores, e são muitos e muitos podcasts. Entra aí no cafébelgrado.com.br, vai ali em podcasts, que vocês vão ver a lista de conteúdos que tem um cadeadinho, que significa que você ainda não pode ouvir, mas com R$9 você vai abrir e vai ouvir todos, né? E com R$20 você vem pro nosso fabuloso grupo no Telegram. Salve pra todo mundo. Tô devendo salve pros últimos apoiadores aí, mas vou... Não tá tendo mais apoiador, Guilherme. Então eu não tô devendo tanto quanto eu achava, né? Mas apoia a gente tá precisando do seu apoio. Pra te contrariar, Lucas, vou contar a saga no microfone porque foi o seguinte, né? Quando o adquiri, foi nessa... Cara, tava incômodo, né? Porque a gente vai pra zona mista, é barulheira aqui, né? E às vezes os caras falam coisas bem legais, mas é que meio no tumulto, meio no caos, a gente não ouve direito. E o microfone do celular é bem amplo, você tem que botar o microfone na cara das pessoas, né? E a gente é contra isso, né, Lucas? Embora seja a necessidade que faz isso. E aí o que aconteceu? Eu fui comprar, só que eu fui com o Francisco no colo. E eu devo ser honesto que eu não prestei muita atenção no que eu tava comprando. Então eu fiquei muito culpado quando eu cheguei aqui e não funcionava. Não vou dizer a loja onde comprei porque eu não patrocino o Belgradão, mas posso dizer que ela patrocinou aí o Corinthians no primeiro título do Brasileirão. Não quero citar, mas as pessoas vão saber qual é. Então eu fiquei muito irritado, né? Falei, pô, comprei errado, né? Ainda o Hitmaker, que é o nosso assessor tecnológico, fez críticas, né? Duras aí a minha escolha. Eu ainda, cara, fui querer agir por impulso, com um bebê no colo. Pra você saber, Lucas, fui tão baixa a minha estratégia, que enquanto eu olhava, eu peguei mochila da Patrulha Canina e botei no Francisco, e ele teve a ilusão que eu compraria. E ficou com ela o tempo todo até eu passar o microfone e deixar a mochila para trás, né? Então, olha o grau baixo que eu fui para conseguir adquirir esse produto. Mas, enfim, no final das contas, o problema não era o produto, era especificamente aquela peça e essa empresa trocou. E agora as pessoas podem ouvir os áudios aí das entrevistas que a gente faz aqui com muita qualidade. Não que antes não tivesse, né? Mas antes você tinha que interpretar um pouco às vezes, né? Talvez você não entendesse, mas aí era até uma estratégia aí para você melhorar o seu idioma, né? Porque aprender o idioma naquelas gravaçõezinhas que as empresas de curso de inglês dão é muito fácil, né? Porque eles falam pausado e tem um ambientezinho no fundo, mas é tudo robótico, né? Ali é caos mesmo, né? Então fica o convite para vocês irem lá no O Café Belgrado. Precisamos de piores professores de idioma para melhorar a qualidade dos estudantes. Exato. E você foi ao ponto, Lucas. Então é o seguinte, O Café Belgrado no Instagram, muito conteúdo, de verdade, muito conteúdo para lá. Cara, todos os jogadores importantes da competição passaram por lá já, de alguma maneira. Nem se for passando, nos ignorando na zona mista, o que tem acontecido com maior frequência que até que a gente gostaria. Mas muita gente mesmo, todos os técnicos, todo mundo já passou por lá, então vai lá na parte de vídeos, que é muita coisa. A gente faz ao vivo, mas assim, tem um público que acompanha durante, né? Mas a gente sabe até que não é bem por isso, é porque o arquivo fica lá e é melhor já fazer ao vivinho, né? Então, hoje mesmo, a gente pegou ali a chegada da delegação das Ilhas Virgens, ouvimos a técnica muito feliz, né, com o rendimento. Tivemos a chance de ouvir um pouco mais, né, de Porto Rico. Então, e claro, as grandes entrevistas da noite, né, a coletiva do técnico da República Dominicana e do Prigioni foram bem legais também. Teve áudio de zona mista. Até abri aqui falando um pouco disso, né? Os argentinos não pararam hoje, né? A gente até destacou aqui a educação deles no dia que eles ganharam de 1000 pontos lá não lembro qual jogo foi. Ilhas Virgens, né? E hoje ganharam de 12, mas qual era a questão, né? A Argentina precisava vencer por 13 ou mais. Ficou essa questão, né? Porque a gente não sabe não foi divulgado qual o critério de desempate se o saldo foi igual. Então a gente acabou por pegar o 13 como base, mas assim, 14 era certeza que a Argentina ficaria em primeiro, 12 era certeza que era o Brasa, ficou 12. E aí eles saíram bem frustrados. A impressão que eu tive foi essa, o Campazzo não parou, passou direto. O La Provetta já é a segunda vez que ele não para, né? E o Deck não parou também. Enfim, não é legal. Isso assim, a gente que conhece a zona mista, a lógica da zona mista, os caras são obrigados a parar. Essa é a ideia, pelo menos. Ou pelo menos por passar, né? Às vezes o cara não quer, mas enfim, faz parte também, né? Acontece, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Você dá entrevista pro Belgradão. Sobre os jogos, Lucas, acho que
a República Dominicana vai ser um jogo bem duro pro Brasa, não vai ser um jogo simples, mas acho que o que eles têm de mais pesado, de mais perigoso, o Brasa vai se dar bem, que é proteger a tábua, né? O Brasil tem mostrado muita força na área interna, pega muito rebote, e hoje, cara, eles meteram quase 20 de rebote a mais. Eles pegaram mais rebote no garrafão argentino do que a própria Argentina, isso é absolutamente exótico, não é comum acontecer. Então, assim, claramente vai ser um fator que o Gustavinho vai estar muito atento. Mas acho que o Brasil tem por onde, né? O problema é a Argentina. A Argentina não tem. A Argentina não tem pivôs. Os pivôs que tem são muito ruins. Assim, para esse nível aqui, eles conseguem ficar em quadro. Mas se você pensar os grandes pivôs do mundo, e acho que a Argentina tem que pensar nesses grandes pivôs do mundo, porque é uma das grandes seleções do mundo, é a atual vice-campeã do mundo, é impressionante a disparidade, né? Os melhores times do mundo têm pivôs. A França tem Gobert e agora Embiid. E entre outros, né? Leverne e... Poirier e mais um monte, né? Um monte. O Aubameyang, que é o jovem, né? A Espanha tem Ibaka, tem a molecada jovem toda chegando. Enfim. E a Argentina não tem. A Argentina tem uns caras aqui que são coringas, né? Acho que tem um fortão que toma enterrada na cabeça, tem o Delia que já foi alto pivô técnico, mas acho que ficou para trás qualquer esperança dele virar alguma coisa. E tem o jovem que nem entrou, né? O jovem que não... Como é que é o nome do jovem? Chapeiro. Tem um ótimo nome, né? Mas infelizmente não entrou. Pode ser embaixador, hein? O Lucas disse que ele pode ser embaixador, eu não pude não rir. E eles não têm posição 4 além do deck, né? Então, e o deck não é um 4 grande, ele é um 4 no limite do aceitável para o nível internacional. Já na NBA não conseguia jogar, tinha que descer para 3 e não conseguiu. Então, muita dificuldade no garrafão. Sofreu contra um time que é mediano, né? Então, é o melhor time da competição, é considerado o time favorito, é o time que trouxe mais estrelas, mas não conseguiu ter a melhor campanha da primeira fase. A melhor campanha foi do Brasa, porque hoje encrespou contra um time que pegou 1000 rebotes na sua cabeça. Acho que o placar normal desse jogo, pelo que a Argentina sabe fazer, era para ser maior, mas se você vai ter dificuldade com o time... Quantas bolas de 3 a República Dominicana chutou hoje, né? Não digo nem matou, mas chutou. Você tem aí, Pereira? Pereira disse que tem, mas é mentira, viu, gente? Tá? Tenho sim. Pô, mas tem pra não falar, Pereira? É melhor falar. Não tem não. Inventa aí. Que daí inventava um número e ninguém ia checar. 16 chutes, né? Isso aí é basquete de 1998, né? Estourando 2006. 16 chutes de 3 não existe, né? Porque é um time que forçou o jogo lá embaixo, sabendo desse problema da Argentina. Agora eles vão ter um jogo tranquilo contra a Venezuela. A Venezuela não veio para essa competição para ser um fator de nada. Mas na semifinal vai ter que enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Porto Rico. Um jogo pesado, concordo com o Pereira, o grande jogo dessa próxima fase no sentido de imprevisibilidade, né? Porto Rico um timaço, Estados Unidos, mesmo com Coringas. Então acho que a Argentina lutou muito hoje para esse primeiro lugar e tem por onde. Acho que é um time que tá com problema na comissão técnica, o auxiliar assumiu, é um time que não tem ala pivô para rodar com o deck e não tem nenhum pivô, nem para jogar titular. Quando eles rodam, eles colocam o Brussino na 4, o Brussino estourando é um 3, né? Ele poderia ser um 2 em várias equipes. É um time que joga com 2 amadores que são os 2 melhores do time, mas são muito baixos e não são grandes defensores, nunca foram. Então, cara, assim, a Argentina é favorita porque tem amador da NBA, amador do Barcelona, jogador do Real Madrid. É um time que foi vice-campeão do mundo, a base toda tá aqui, não tem o Scola, mas o Scola tipo, era uma estrela, mas o Scola já não joga mais mesmo, então esse é o time. Cara, é o favorito, mas uma coisa que não dá pra dizer é que, embora as vitórias tenham sido tranquilas, né, nenhuma vez a Argentina sofreu, hoje foi o dia que ele mais sofreu, não é um time que chega sem mostrar vulnerabilidades. Tinha falado isso no podcast anterior e reafirmo isso aqui. A reflexão que eu trago pra hoje é essa, viu, Lucas? Guilherme falou muito de Argentina, né? Espero que tenha agradado aí. Cláudio Marro, talvez não tenha agradado porque falou mal da Argentina, né? Mas é o seguinte, isso me pegou, Guilherme. O fato da República Dominicana ter ficado na frente do placar boa parte do jogo, quase 10 minutos de vantagem ao todo. A República Dominicana teve uma clara vantagem nos rebotes. O Pablo Prigioni falou que foram tipo 22 ou 23 rebotes ofensivos na partida que a equipe dele tomou. Não estou com os números aqui na minha frente. 22, o Pereira está dizendo aqui, mas ninguém está mais confiando nos números do Pereira.
Então 22 rebotes ofensivos que a República Dominicana conseguiu contra a Argentina. A República Dominicana veio com o time baixo, Guilherme. Só 3 jogadores com mais de 2 metros nesse time, com 2 metros ou mais. E eles fizeram de tudo para fugir da Argentina e pegar o Brasa, onde eles vão refletir nos rebotes, vão refletir no perímetro. Então, assim, não entendi a estratégia da República Dominicana de se esforçar tanto, sabe, para não pegar a Argentina, depois de ter feito um jogo bem interessante contra a Argentina, né? Se tivesse sido meio doideira, tipo assim, a Argentina dominou por 20 o jogo inteiro, mas na reta final a República Dominicana encostou. Aí faz sentido você, opa, temos uma chance de escapar de um time aqui que tá dando de 20 na nossa cabeça. Mas a República Dominicana fez um jogo duríssimo, perdeu um dos seus jogadores com uma fratura totalmente nada a ver no último lance do primeiro tempo. Mesmo assim, o número 3 Castilho, mesmo assim voltou bem no segundo tempo. Aí o seu melhor jogador e o melhor jogador da partida, até então, se machuca, fica fora do restante do terceiro quarto e volta no último período. Falou com a gente na coletiva que voltou um pouco hesitante ainda, não estava tão confiante. Então, assim, é um time que mostrou que dava para encrespar contra a Argentina. Acho que esses 20 e tantos rebotes ofensivos da República Dominicana vão cair pela metade ou mais contra o Brasa. Acho que o Brasa fisicamente consegue se impor contra a República Dominicana. Então, Guilherme, fiquei bem que zumbado aí com a estratégia da Dom Rap, mas gostei. Gostei do que aconteceu, porque o Brasa ficou em primeiro e assim fica Argentina e Estados Unidos na outra chave, né? Então, assim, para o jogo das quartas de final, é um jogo perigoso para o Brasil, porque qualquer jogo pode ser perigoso. Se o time meter bola de 3 pontos, se o Angel Delgado conseguir se criar para cima dos nossos pivôs. A República Dominicana teve muita... Não foi facilidade, mas conseguiu pontuar muito contra a Argentina no Garrafão hoje. Em teoria, não confio que isso aconteça contra o Brasa. Então acho que é um jogo bem macetável para o Brasil. Acho que assim, dá para vencer com mais tranquilidade do que foi a partida contra o Uruguai, por exemplo. Acho que o perímetro dos adversários é o grande perigo para o Brasil. Então, assim, vou bem confiante para esse jogo das quartas de final. Espero não queimar a língua. Guilherme, espero não queimar nenhuma parte do corpo, viu? O pessoal se preocupa muito em queimar a língua, né? Mas, cara, tem várias partes do corpo que eu não toparia queimar por dinheiro nenhum. Algumas eu toparia queimar por algum dinheiro. Mas... Então apoia o Café Belgrado. E aquele pessoal que anda nas pedras, em desafios motivacionais? Toparia queimar os pés por desafios motivacionais que envolvessem dinheiro, né, Guilherme? Mas, de fato, com a língua não dá pra você fazer essa travessia. Então talvez as pessoas realmente não queiram queimar a língua por isso. Guilherme, então assim, acho que o Brasil estará na semifinal. Estará na semifinal sem Estados Unidos e sem Argentina. Então, Guilherme, muito boa campanha do Brasil até agora. O jogo foi bem duro ontem, a gente falou isso, mas o Brasil foi até o fim, cara, para conseguir aqueles 10 pontinhos, fizeram toda a diferença. Então, parabéns para a comissão técnica do Brasil, para os atletas principalmente, enfim, se dedicaram bastante para conseguir esse resultado e conseguiram, né? Agora temos aí chaves bem interessantes. Pro lado do Brasil ficou Canadá e México, que acho que são sim a quarta e quinta força desse torneio. Acho que Porto Rico ainda é mais legal do que o México, do que o Canadá. Mas, enfim, são times interessantes nessa rodada agora, né? Só vai ter jogo bem legal. Acho que a Argentina e Venezuela, de fato, como o Pereira falou, é bem desnivelado. Mas, de maneira geral, viu, Guibas e Pereira, primeira fase da American Cup encerrada. E acho que todo mundo concorda aqui que foi um grande sucesso para o Brasil essa primeira fase da American Cup, pela amplitude de jogadores que foram utilizados, a importância variada desses jogadores, né? Em alguns jogos alguns se destacaram mais, em outros, a coletividade talvez como uma grande força e assim, diversas maneiras de jogar, né? Então a gente vê no que a República Dominicana aprontou hoje com a Argentina, a gente não tem um Angel Delgado, é verdade, não tem um jogador assim que vai puxar o jogo inteiramente para ele, mas a gente tem vários jogadores que agridem o ar ofensivo, né? A gente pode vislumbrar Léo Mendel pegando rebotes ofensivos, Didi pegando rebotes ofensivos, Felício, Rafa Mineiro. Então, assim, acho que o Brasil sai bem confiante dessa primeira fase. E talvez fosse algo que
era só o que o Brasil queria, né? Sair bem confiante da primeira fase, né? Vindo de uma sequência difícil nas eliminatórias. Então, Pereira, tu muito Brasilzado, viu? Embora você já trouxe um alerta aí muito grande para esse perigo de ficar muito Brasilzado ultimamente. Mas aqui é Americup, Pereira. Então não me venha com esse tipo de pensamento aí. Ninguém aqui caiu de paraquedas, né? Embora no Rio tenha gente caindo de paraquedas aí de maneiras diversas. Aqui ninguém caiu de paraquedas. Viemos pronto para torcer pro Brasil e para trazer a melhor cobertura possível. Espero que vocês estejam gostando. Pereira, seu destaque final aí, não só do podcast de hoje, mas da primeira fase. Cara, meu destaque vai pro narrador. O narrador da partida, né, o animador, na real, ele chamando a atenção para a bola que valeria a classificação geral do Brasil no último ataque que a Argentina teve contra a República Dominicana. O animador ele basicamente convocou a torcida para torcer para que a bola não caísse, e isso daí foi muito bacana. Uma coisa que um outro destaque final que eu vou colocar aí para os seguidores é para saber qual vai ser a reação de Gina Garcia em relação a bolo de rolo. Já que foi entregue ela hoje, ela falou que vai marcar o Café Belgrado na postagem. Eu tive esse papo com ela antes de subir aqui para gravar. O que o Café Belgrado faz pelo bolo de rolo nacional e internacional, porque só tem bolo de rolo aqui, tem que ser levado às autoridades, né? Acho que tem pouca gente defendendo tanto esse patrimônio. Patrimônio cultural? Patrimônio cultural e material do Pernambuco. É um patrimônio. É um patrimônio sinistro. Ninguém está fazendo tanto pelo bolo de rolo quanto o Café Belgrado, pelo menos no âmbito internacional, né? Trouxemos à tona com o Nick Nurse, agora com o Gina Garcia, então falta muito pouco, viu, Guilherme, pro Brasa botar uma franquia baseada em bolo de rolo na NBA. É isso, aliás, se você for de Recife e quiser nos presentear com bolo de rolo, por favor, faça isso, aceitamos. De fora também. A não ser, não pode ser o nosso amigo Coach Galego, né? Tava. Não sei onde ele tava, mas ele mandou uma foto que ele comprou um bolo de rolo de tanto ouvir a gente falar de bolo de rolo. Cara, e claramente era um rocambole. Claramente alguém enganou o Coach Galego. Mas acontece, né? O Pereira tá falando que Campina Grande tem bolo de rolo também. Eu lembro que lá a gente conseguiu essa iguaria, mas é coisa de Recife, né? Vamos ter que ser honestos aqui. Isso é uma discussão muito importante. Agora é o seguinte, eu quero, antes de caminhar pro destaque final, perguntar pro Lucas se teve, nesse balanço de primeira fase, né, da competição, ônus ou bônus na KTO, Lucas? Macetastes muitas bets? Perdestes muitas bets? Estava afiado? Estava pebinha? Conta aí pra galera. E que tá lá, né? KTO.com, KTO_Brasil nas redes sociais para fazer a sua bet. Conta aí como é que foi o saldo dessa primeira fase. Lucro, né, Guilherme? Muito lucro, porque até as derrotas foram vitoriosas, né? Então tínhamos uma bet lá dizendo que a Venezuela perderia de uma surra indigna para os Estados Unidos por até 15 pontos, até 16 pontos tinha uma. E só que a Venezuela tomou 80 pontos, né? Só que o que aconteceu? Esse jogo a chuva não deixou acontecer. Então a KTO anulou essa aposta. Então foi uma derrota assim tranquila, que você recebeu o dinheiro de volta. E hoje a derrota, apostando que a Argentina seria primeiro do grupo, né? Só que essa aí só caiu quem queria de fato botar o Brasil em primeiro, né? Porque era a ideia, né? A gente faz a bet, se a Argentina macetar, a gente fica rico. Se a Argentina perder, a gente fica feliz, né? Porque riqueza não traz felicidade. Então, foram derrotas muito gostosas de acontecer, viu, Guilherme? Mas a grande maioria, e isso tá lá no feed, não é doideira, a grande maioria deu bom demais. A gente espera aí trazer bons insights na próxima fase. Guilherme, bate bola rápido aqui. Cada um tem que eleger 2 jogadores de destaque até agora da Americup. Esse é o destaque final mesmo. Bom, Laprovítola e Campasso foram muito bem, mas acho que se você olhar na expectativa, o que a gente foi acompanhando durante a competição, eu vou meter no meu time de amadores, Lucas, Iago e Campasso. Então vou com esses 2 aí. Gostei, Iago e Campasso, os nomes do Gibas. Eu não vou botar Brasa, né? Porque... Pode botar Brasa. Eu não vou botar Brasa, porque eu tô esperando fazer um quinteto da final, né?
o time campeão, vou botar só Brasa. Mas eu vou botar aqui George Condit, de Porto Rico. Bem interessante esse pivô, ala pivô, que tem um jogo bem moderno. E Angel Delgado da República Dominicana, Don Rap. Gostei dos bigs, viu, Guilherme? Estão sendo, assim, não é uma competição com tantos bigs de qualidade, como você bem trouxe, a Argentina grande favorita não tem jogadores desse nível, mas vou com esses dois bigs aí, porque são bem dominantes, né? Gostei dessa primeira fase deles. Não pode repetir, viu, Pereira? Pode deixar, eu vou em cima dos jovens, então. Eu vou trazer o Gael do México, Gael Silva, que tem um nome muito complicado, né? Porque a gente tomou... Então, é Gael e aí Bonilha e... Tipo, ele tem 4 nomes e na ficha não era nem o Gael nem o outro lá. Então a gente tomou muito perdido nisso daí. Gael do México, muito bom. E o que a gente comentou ontem no jogo do Brasil e Uruguai, o Rodrigues, o Joaquim Rodrigues, que joga no Obras Sanitárias da Argentina. Fizemos aí sem querer, Guilherme, uma escalação de respeito, né? Armador, alas, pivôs e um belíssimo sexto homem que provavelmente campaça, né? Reserva do Iago. Forte abraço, Guilherme. Alguma coisa a acrescentar? Não, apenas que vocês precisam seguir o Belgradão em tudo quanto é rede. Amanhã, 7 de setembro, a gente está gravando isso no dia 6, né? Quase meia-noite, na verdade. Não é quase meia-noite não, né? Tô confuso com o horário aqui. Amanhã não tem pod, não tem Belgrado de Ju, porque não tem competição, né? Belgrado de Ju é dia que tem competição. Então. Guilherme tá tentando alongar o podcast aqui, porque antes de começar, tava 2-0 Palmeiras, né? E aí a gente começou a gravar, o Atlético Paranaense começou a fazer um monte de gol, e o Guilherme não quer acabar o podcast. Fez, aconteceu isso mesmo? Não, eu não tenho todo o respeito do mundo pelo Palmeiras, jamais faria isso. E eu queria mandar um salve aí para todo mundo que ouve o Belgradão, que tá curtindo a Belgrado de Jur. E, cara, espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, ajuda muito. E a próxima vez que a gente chegar no seu ouvido aqui, né, no próximo pod, a gente já vai saber quem serão os semifinalistas. Então, no próximo pod, vamos falar tudo desse mata-mata. Cara, dá um jeito de assistir aí, se você não tá em Recife, né? Curte aí. Assiste o Brasa, claro, mas não sei se o Sport TV vai transmitir mais jogos. Cara, vale a pena. Vale muito a pena. Vai ser um dia bem legal. Quem curte um basquetinho tem que macetar. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Um forte abraço.